Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz. Hoje eu vim com um vídeo super aguardado por mim, porque eu quero falar logo sobre a continuidade da minha leitura de uma trilogia que é intertextualidade pura em relação a uma obra de um Nobel de literatura. Eu estou falando da trilogia Travessuras da Minha Menina Má, escrita pelo Otávio Bravo. Eu já li, já fiz um vídeo apenas para ele apresentando essa história para você. Se você ainda não viu, é só acessar aqui no cardzinho. O vídeo tá bem bacana, assista lá, não perca. E aí eu terminei a trilogia, então li o segundo livro. Lá no vídeo eu falei que esse era o terceiro, mas na verdade esse daqui é o segundo, então é Les Saisons, que em francês significa a temporada, ou na verdade aqui tá no plural, então são as estações, né? E aqui o terceiro e último livro, Après les Saisons, que é de 2014 a 2053, então depois das estações ou das temporadas, que aqui nós temos o depois de quando Vitor, o protagonista, conhece por fim a amada, né, de sua vida, de toda a sua vida. Acontece que esse amor, gente, ele é extremamente doentio, pelo menos pra mim. Ele é o trouxão que aceita tudo e perdoa tudo, e ela é aquela que dá vontade de esganar, uma das personagens pra mim mais odiosas da literatura, porque ela faz de tudo com ele, tudo mesmo que ela quer. Ele vai até literalmente o fundo do poço por conta dela, e ele ainda assim continua amando-a até o resto de suas vidas. Voltando um pouquinho na história, nós temos esse carioca, o Vitor, que narra sua história aqui nesse primeiro livro pra gente, a história de quando ele cresceu, de sua formação, de quando ele entrou na faculdade de Direito e também um pouquinho depois de História, que é o que ele ama fazer. Ele vai desenvolver suas competências acadêmicas nesse âmbito de História e se tornar uma referência na área. Mas aqui ele ainda não conhece a sua menina má. Menina má, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre isso, é o que vamos dizer a intertextualidade dele, por conta dessa obra aqui, Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, esse ganhador do Nobel de Literatura. Esse livro é incrível, eu reli depois de 15 anos, já tem vídeo somente para essa releitura, se você ainda não viu, está aqui no cardzinho. Então, aqui nós somos apresentados não necessariamente aqui a gente tem um pouquinho do comecinho da história da Maria Eduarda, que é a menina má da história de Otávio Bravo, o grande amor da vida do protagonista dessa história, Maria Eduarda. Ela aparece principalmente aqui durante as estações, a temporada, que é quando eles se conhecem. Então, Vitor, ele é diretor de uma instituição muito importante aqui no Rio de Janeiro, de História, que dá aula para os cursos também de Relações Internacionais, que é a faculdade na qual a Maria Eduarda se forma. A Maria Eduarda, então, ela é muito mais nova do que o Vitor, e esse é o grande problema entre eles, na verdade, essa diferença de idade e de interesses, porque ela é uma meninota, como ele fala, que quer desbravar o mundo. Então, acontece que no primeiro livro ele tem uma grande tragédia em sua vida, ele perde pessoas, mas no segundo ele também perde pessoa, que é essa grande mulher de sua vida, porém porque ela simplesmente sai de sua vida, sabe? Ela é essa garota, como na história do Vargas Llosa, que vai e volta de acordo com o que ela quer. E sempre ela vai deixar um rombo na vida do protagonista. Sempre, sempre. E quando eu falei fundo do poço, ele foi até o fundo do poço literalmente por conta dela e várias vezes, não apenas uma vez. Então, como nós temos aqui, esse livro cobre a vida dele de 2007 a 2013 e daí nós temos, por fim, o último livro, que é o mais gorduchinho e que pra mim é o sensacional de todos esses três, porque aqui eu tenho uma história e uma escrita muito mais amadurecida. Eu senti que, na verdade, esses dois aqui foram preâmbulo para chegarmos a esse livro. Esse livro aqui, para mim, tem muitos paralelos com a história do Vargas Llosa, que eu acho que é o que o escritor, o Otávio Bravo, realmente quis. Então, para mim, aqui nós chegamos no ponto final, sabe, da linha. Eu me emocionei tanto com esse livro e a cada coisa que acontecia de ruim na vida do Vitor e a cada vez que ele se reerguia e que novas coisas bonitas aconteciam em sua vida,
eu vibrava e eu também me emocionava muito. Tem algo interessante aqui que é digno de Inception. O Victor, ele tem um amigo que acaba escrevendo sobre a história de amor doentia entre duas pessoas, só que muito baseado na história do próprio Victor. E o Victor, ele vai ler esse livro e vai falar o que ele acha da história. Ele diz que a narrativa me incomodara um pouco, olha só, porque me parecera menos relato de amor arrebatado do que de obsessão patológica a envolver os desvarios de um homem de meia idade por uma meninota qualquer como Humbert a desejar Dolores de Lolita. Ele não percebe que ele tem essa paixão doentia. Pra mim, assim, doença. Nesse nível, apesar de ser muito bonita e muito bela e de eu, nossa, me tomar por inteira. Mas é legal esse Inception que diz muito sobre ele e a forma como ele lida com esse sentimento todo. A trilogia por inteiro vai inserir o leitor em questões culturais, históricas, muito detalhadas. Eu até acho muito interessante isso também, porque demonstra grande pesquisa do escritor para colocar realmente locais, descrições de locais, de acontecimentos culturais e históricos de uma forma muito bem estruturada aqui pra gente. O Victor, ele acaba, principalmente nesse último livro aqui, não é spoiler, mas ele se envolve com drogas, ele passa por períodos muito sombrios de sua vida mesmo, mas aqui ele vai viajar o mundo, então ele passa por diversos países e locais e pessoas, conhece muitas pessoas diferentes, e isso é bem rico, vai enriquecer muito esse enredo. Além disso, tem diversas citações, intertextualidade mesmo, além dessa óbvia com Mário Vargas Llosa durante todos os 3 livros. Ele vai citar Don Quixote, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele também cita clássicos contemporâneos como Harry Potter. Tem um aspecto da escrita dele que me fez lembrar bastante a do Mário Vargas Llosa, propriamente dita, que é a de flashbacks, mas também a de spoilers. Então ele vai rememorar muito do que já aconteceu na sua vida e que a gente já sabe, porque ele já contou pra gente, mas também ele vai contar, dar algumas pistas do que vai acontecer em sua vida, já preparando o leitor para aquilo que virá. É muito bacana isso, porque ele acaba refletindo acerca das coisas que acontecem consigo próprio. Psicologicamente falando, essa trilogia aqui é um prato cheio. E a narrativa, gente? Também tem que falar da narrativa, mas assim, na questão do narrador enquanto personagem. É aquela história de Bentinho, de Dom Casmurro, de que a gente só tem a versão dele para avaliar todo o contexto? É isso. Então nós temos que desde o começo entender que estamos na cabeça e não apenas na cabeça, mas muito mais recebendo história da sua boca que ele quer que a gente saiba. Mas ele é bem sincero, viu? Nesse sentido, ele é aquele bom menino mesmo, trouxa, que acaba falando bastante coisa pra gente, entregando todo o jogo. Só uma coisinha que pra mim, acho que 2 vezes me incomodou um pouquinho, que é ele ter acesso aos pensamentos de uma pessoa X que ele mal conhecia e que o narrador aqui não teria como ter acesso mesmo, que ele justamente desconhece a pessoa. Mas assim, são coisas mínimas que eu tenho certeza que muitas pessoas nem perceberam. De resto, fica aqui a minha forte indicação. Deem chance a esse tipo de livro nacional que realmente merece. Me arrebatou num grau. Eu realmente me emocionei em vários momentos dessa história. Vou deixar ali embaixo no box de descrição para vocês o link do site sobre essa trilogia. Confiram lá, acessem e conheçam essa história que tanto merece. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação de hoje. A gente se vê no próximo vídeo, então um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!